Olá pessoal, uma boa noite a todos. Bem-vindos ao canal Sistema de Ensino Monte Carlo. Esse canal é feito para você que é estudante, você que curte humanas. Sejam todos muito bem-vindos. Aqui um canal de estudo, de pesquisa, para te auxiliar na sua jornada estudantil. E esse módulo é a análise do livro do professor Carlos Ginzburg, O Queijo e os Vermes. Estamos aí na reta final, já o capítulo 50. Acredito que mais 11 aulas aí e vamos finalizar, tá bom? Então, capítulo 50, diálogo noturno com o judeu. Tá? Do que nós vimos na aula anterior, o diálogo que Lunardo reproduziu indicava que a aparente reverência de Menóquio aos ritos e sacramentos da igreja mascarava uma obstinada fidelidade aos velhos pensamentos dele, né? Isso já foi analisado. Mais ou menos no mesmo período, um certo Simão, judeu convertido, que vagabundeava pedindo esmolas, chegou a Monterreal e foi hospedado por Menóquio. Durante uma noite inteira, os dois falaram de questões religiosas e Menóquio disse coisas importantíssimas sobre a fé. Observe que aqui ainda faz parte da denúncia. E ele dizia também que os evangelhos haviam sido escritos pelos padres e frades, porque vivem no ócio, e que Nossa Senhora, antes de se casar com José, tinha tido outras crianças, e por isso São José não queria aceitá-la como esposa. Observe que são denúncias pesadas, denúncias que obviamente vão ser acatadas pelos inquisidores, né? Já que a primeira carta ela não teve efeito, então uma segunda denúncia com algumas citações um pouco mais pesadas, tá? Tratava-se na essência dos mesmos temas sobre os quais se pusera a conversar com Lunardo na Praça de Udine, que eram a polêmica contra o parasitismo do clero, a recusa do evangelho, a negação da divindade de Cristo, com algumas pinceladas, né? Com algumas introduções. Além disso, falara naquela noite de um livro lindíssimo que infelizmente perdera e que Simon achou que fosse o Alcorão. Talvez tenha sido a recusa dos dogmas centrais do cristianismo, em primeiro lugar o da Trindade, o que induziu Menóquio, assim como outros heréticos do mesmo período, a procurar o Alcorão. Infelizmente, a informação de Simon não é segura e não sabemos o que de fato Menóquio extraíra daquele livro lindíssimo, né? Com certeza ele sabia que mais cedo ou mais tarde sua heterodoxia seria descoberta. Ele sabia que morreria por causa disso. Confessou a Simão, né, essa temeridade, mas não queria fugir porque um compadre seu, Daniele de Biasi, 15 anos antes, responsabilizara-se por ele diante do Santo Ofício, no processo, né, quando ele foi condenado e deixou alguém para ser avalista dele. Se não fosse isso, teria fugido para Genebra, essa era a sua intenção, e assim decidira continuar em Monterreal, já que alguém de sua estima estava como tutor dele. Já andava, apesar de tudo, pensando no seu próprio fim. Morrendo, os luteranos o salvarão e virão buscar suas cinzas. Sabe-se lá a quais luteranos Menóquio se referia, talvez a um grupo com o qual mantivera relações clandestinas, ou a algum indivíduo que encontrara muitos anos antes e depois nunca mais vira. O véu do martírio em que Menóquio via sua própria morte envolvida leva a pensar que tudo não passava de fantasias cenes. Além disso, não lhe sobrara mais nada. Ficara sozinho, a mulher e o filho querido estavam mortos, né, que era o filho primogênito ao qual ele era sócio, e a esposa também havia falecido. Parecia viver um conflito com os outros filhos, por conta dessa citação aqui, e se os meus filhos quiserem fazer ao modo deles, que tenham boa sorte. E isso tudo declarou Simão com desprezo, né? Essa última frase. Mas a mítica Genebra, a pátria que ele pensava, a liberdade religiosa,
isso estava muito distante. Isso e até na solidariedade ao amigo que ficara ao seu lado num momento difícil, impedir a sua fuga. Evidentemente, por outro lado, não podia sufocar a apaixonada curiosidade pelos assuntos da fé, e assim deixava-se ficar ali, esperando pelos seus perseguidores.